Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Eu estou passando para a gente conversar mais um pouco sobre a lunação de Escorpião, mais especificamente sobre as luas cheia e minguante. Cheia acontece dia 15 de novembro e a minguante acontece dia 22 de novembro. E também a gente vai conversar nesse vídeo sobre alguns planetas que estão mudando de signo e também planetas que estão passando do movimento retrógrado para o movimento direto, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Nessa lua cheia, que acontece dia 15 às 18 horas e 28 minutos, a Lua vai estar a 24 graus do signo de Touro e o Sol a 24 graus do signo de Escorpião. É uma oposição. Então, a gente está lidando de forma direta, vamos dizer assim, com as sensações, né, da Lua, as emoções, e também com uma profundidade, uma necessidade de aprofundar as emoções, não ficar tão na questão concreta, né, dos medos concretos, de medo, porque a Lua está em Touro. Então pode vir assim aquele medo da sobrevivência, de não ter, né, da subsistência, e a gente precisa olhar para o polo oposto, que é o Sol, que está em Escorpião, para a gente avaliar mais profundamente acontecem esses medos, os porquês que esses medos acontecem e quais as causas, onde estão as raízes dos sentimentos que a gente tem com relação às coisas concretas, certo? Mas essa lunação, essa fase da Lua, né, cheia, vai pedir para a gente, acho que eu já falei no vídeo que eu comentei, o primeiro vídeo sobre a Lua Nova em Escorpião e depois os vídeos sobre os aspectos que eu fiz, eu vou deixar aqui em cima para vocês, vocês podem dar uma boa olhada, que a gente ainda tem duas fases da Lua, da lunação de Escorpião para vivenciar, então vale a pena vocês darem uma olhada, e a gente precisa muita calma, muita paciência, assim, evitar atitudes radicais, evitar atitudes impensadas, evitar explosões emocionais, porque tanto o Sol, que é a nossa vida, nossa individualidade, né, quanto a Lua estão fazendo um aspecto desafiador com Urano. Urano, ele muda rapidamente, né, subitamente tudo muda. E se o nosso emocional está envolvido, e se a nossa individualidade, a nossa personalidade também está envolvida nisso, então nós podemos gerar mudanças rápidas e desagradáveis para nós mesmos ou para os outros, ou os outros podem gerar, conforme a nossa atitude com relação aos outros, eles podem gerar situações desagradáveis para a gente. Então é muito cuidado que a gente tem que ter. Eu já falei, eu acho que em outro vídeo também, para nós não nos iludirmos, cuidar para não nos iludir, para não exagerar na nossa fala. A gente tem que guardar um pouquinho as palavras dentro da boca ou respirar um pouco para depois falar alguma coisa, não falar de forma impulsiva. Então a gente precisa estar atento a isso, que começa principalmente na lua nova e segue na lua minguante, certo? Então é um cuidado muito extremo que a gente tem que ter. E cuidar para não exagerar em absolutamente nada, tanto nas nossas conversas, tanto na nossa comunicação, quanto na forma de agir e reagir com as outras pessoas e com a gente mesmo. E planetas estão mudando de signo e isso tem uma consequência. O Mercúrio está saindo de Escorpião, onde a gente pesquisou lá em profundidade, né, algumas questões, ou pelo menos poderia ter pesquisado algumas questões em profundidade, e ele está entrando em Sagitário. Então, nossa mente vai ficar, de repente, um pouco mais positiva, um pouco mais otimista. A Vênus está saindo do signo
de Sagitário e entrando em Capricórnio. Então, as nossas relações vão ficar um pouco mais sérias, a gente vai buscar mais disciplina, mais ordem, valores e enxergar tudo isso com um senso de responsabilidade muito maior. Isso, o Mercúrio entra ali entre 2 e 3 de novembro, já entrou, né, em Sagitário, e a Vênus entre 11 e 12 de novembro entrou em Capricórnio, então mudou a forma como a gente se relaciona com os outros e com a forma como a gente pensa. E o Saturno, no dia 15 de novembro, ele então retorna ao seu movimento direto no signo de Peixes e segue mais um pouco em movimento direto. Então, algumas coisas a gente refletiu sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso misticismo, sobre toda essa a nossa fé, a fé nos seres superiores, a fé em nós mesmos, podemos ter avaliado, e agora ele segue direto. E o Plutão, entre os dias 19 e 20, ele ingressa então em Aquário, começando uma nova era, mas ele veio de Capricórnio, ele andou ali por Capricórnio um tempão, pessoal, e eu tenho vídeos e eu vou voltar a falar sobre o Plutão nessa caminhada dele pelo signo de Capricórnio e a profundidade das coisas que ele quebrou, que ele dissolveu em termos de tradição, em termos de as coisas que estavam muito, os padrões que estavam muito enrijecidos, muito arraigados e que Plutão destruiu com tudo, certo? Eu vou fazer um outro vídeo, mas eu tenho vários vídeos, eu vou deixar aqui em cima para vocês, vale a pena vocês darem uma olhada, ok? Então, por enquanto era isso, era só essa conversa sobre essa troca de os planetas entrando em outros signos, que para nós ele impacta bastante, e também para falar um pouquinho sobre a lua cheia, a lua minguante e os cuidados que a gente tem que ter na comunicação e para a gente ter o máximo de paciência possível para evitar conflitos, evitar situações desagradáveis que possam acontecer de maneira muito rápida, ok? Então, por enquanto era isso. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal.